Olá, muito boa noite para você. Vereadores recuam e retiram de pauta projeto que ajustaria os próprios salários. O governador de Minas Gerais cumpre a agenda oficial em Patos de Minas. Acompanhando a comitiva, a secretária afirma que o Estado não vai desistir de terceirizar a administração do regional. E mais. Retomada das aulas presenciais em cidades na onda vermelha está em estudo, afirma o secretário. Com mais 2 mortes confirmadas, sobe para 399 o número de óbitos por Covid em Patos de Minas. Promessa de implantação de mais leitos para o Agarrad não deverá ser cumprida. Internações na rede pública mantém redução, mas colapso nos leitos particulares continua. Após décadas de história, prédio do Patos Social Clube é leiloado. O espetáculo celeste da chuva de meteoros no céu de Patos de Minas. Saneamento e tratamento de água também é realizado nos distritos de Patos de Minas. E o RT treina para a rodada final do Campeonato Mineiro, de olho na briga pelo G4. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. O governador Romeu Zema cumpriu a agenda oficial nesta sexta-feira em Patos de Minas. Durante a visita, o gestor do estado fez visitações e falou sobre investimentos na região. A aeronave que trouxe o governador de Minas Gerais a Patos de Minas pousou no aeroporto Pedro Pereira dos Santos às 10 horas e 14 minutos da manhã. Zema foi recepcionado por políticos e autoridades da região. Na sequência, Romeu Zema foi até o projeto Saci, que fica na rua Ouro Preto, e acompanhou a vacinação contra a Covid-19. Após conversar e cumprimentar colegas e profissionais da saúde, a vacinação foi interrompida para que o governador conversasse com a imprensa. Durante a coletiva, Romeu Zema anunciou a chegada de uma empresa privada a Patos de Minas. 2 bilhões de reais deverão ser investidos e 1.500 empregos gerados. Porém, não foi anunciado quando os trabalhos de implantação dessa empresa começarão no município. Então a nossa grande preocupação é a atração de investimentos. O prefeito já esteve lá conosco, tem a Brasil Mineral que está vindo aqui para Patos, que já está com todo o projeto desenhado e que em breve deverá começar aí a sua implantação com mais de 2 bilhões de reais a serem investidos e mais de 1.500 empregos a serem gerados. Não adianta nós resolvermos o problema da saúde se as pessoas não tiverem emprego, se as pessoas não tiverem renda. Então o Estado tem feito todo esse esforço para que a saúde seja resolvida em breve com a vacinação. É a única alternativa definitiva para solucionarmos a questão da pandemia e não esquecemos essa questão do emprego que também é tão importante. O governador de Minas Gerais também disse que pretende criar auxílio complementar ao oferecido pelo governo federal, mas a data e o valor não foram definidos. Nós temos agora o auxílio emergencial do governo federal, que vai, de certa maneira, amenizar um pouco esse sofrimento. E nós estamos lá avaliando, com um pouco de recurso que nós temos, o que é possível fazer para complementar. Ainda não temos nenhuma definição, mas é algo que nós estamos atentos e sensíveis e queremos fazer. E em breve deveremos estar aí propondo alguma medida nesse sentido. Após a coletiva, o chefe de Estado participou ao vivo do programa Gui Boaventura, onde respondeu perguntas do jornalista e da diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Após a entrevista, Zema seguiu com a agenda. Vereadores de Patos de Minas tentaram aprovar de última hora o reajuste dos próprios salários, né? Isso aconteceu na reunião de ontem. Alguns parlamentares sequer tinham conhecimento do projeto. Houve discussão e pedido de vista. Tentaram ainda aumentar o salário do prefeito e da vice, mas depois de muita polêmica houve recuo e o projeto foi retirado da pauta nesta sexta-feira. Durante reunião extraordinária desta quinta-feira, vereadores de Patos de Minas aprovaram em primeiro turno o projeto de lei 5.226 de 2021, que concede revisão geral anual de seus próprios salários. Porém, foi pedido vistas ao projeto em segundo turno.
O percentual pedido foi de 5,45%, mesmo índice acordado entre Sintrasp e Prefeitura, para reajuste do vencimento dos servidores municipais, e esse foi aprovado. Tentaram aumentar também o salário do prefeito e da vice. Em minutos antes da reunião foi me apresentado um projeto assinado por 13 vereadores, projeto no qual se tratava da recomposição salarial dos vereadores e também o projeto que se tratava da recomposição salarial do prefeito, vice-prefeita e secretários. Como foi um projeto apresentado com assinatura de 13 vereadores, que o presidente é que faz a pauta da reunião, eu me senti no dever, como a maioria absoluta me pedindo e apresentando esse projeto, eu me senti no dever de colocar esse projeto também em votação na reunião de ontem. 13 vereadores foram a favor e 13 foram contra o projeto de lei. José Luiz Borges está entre os que votaram contra. Segundo ele, o momento não é oportuno para a recomposição salarial, mesmo que desde 2012 o reajuste não tenha sido feito. Que eu entendo que há algum tempo esse reajuste não vem sendo colocado em votação, porém o momento que nós estamos aí no segundo ano de vírus, de pandemia, e nós temos que ter sensibilização, mostrar que nós não podemos aumentar nosso salário, tendo em vista que várias pessoas na cidade estão passando dificuldade, pessoas que fecharam seus comércios, pessoas que foram desempregadas, e a gente tem que dar o exemplo a isso, né? A gente tem que cortar na nossa carne, fazer um sacrifício também para mostrar que nós estamos com eles. Na manhã desta sexta-feira, após repercussão negativa em redes sociais, a proposta foi retirada de pauta. Os parlamentares acreditam que a visão contrária da população tenha tido forte relação com a medida. A turma de vereadores se reuniram, assinaram esse projeto para que viesse a ser votado, colocado em votação. Fiquei sabendo instantes antes de começar a reunião, então ali eu já tinha decidido meu voto tranquilamente, já sabia muito bem o que fazer e graças ao que nós fizemos, acabou que gerou grande sensibilização pela sociedade, pela população patense, e o projeto agora recentemente veio ser retirado. Claro que nós temos que ouvir o nosso povo, saber aquilo que o povo pensa, e no direito deles, dos vereadores, de repensar, mudar sua opinião, voltar atrás, não é demérito nenhum para quem faz isso, muito pelo contrário, acho que é uma oportunidade de repensar e buscar, construir ou fazer coisas boas que realmente o povo quer, o povo necessita, o povo espera de nós. A recomposição salarial é constitucional e a medida, em tempos menos instáveis e com melhor situação econômica, voltará a ser debatida no plenário. Tem que ver muito, analisar na época o cenário, a situação econômica, tudo. São várias vertentes que nós temos que avaliar para poder tratar no assunto tamanha importância no eixo de interesse público, interesse do povo. Então, acredito sim que poderá voltar esse assunto, mas não da maneira como foi tratado essa semana, ontem e hoje. Quem votaria não iria ser a parte que ia perder, O projeto viria a ser aprovado. Eu pedindo vista, a gente consegue um tempo maior para mostrar para a população. Depois do intervalo, o espetáculo celeste da chuva de meteoros no céu de Patos de Minas. E após décadas de história, prédio do Patos Social Clube é leiloado. A gente fala agora da chuva de meteoros, que até o próximo domingo será possível ser vista no céu de Patos de Minas. O fenômeno é conhecido como Líridas. O pico com maior índice da celeste aconteceu esta semana. As imagens feitas pelo Observatório IDS mostram a chuva conhecida pelo meio astronômico como Líridas. Ela é uma das principais chuvas de meteoros anuais, considerada uma chuva de média intensidade para muitos astrônomos. A Líridas é considerada a primeira das grandes chuvas de meteoros do ano.
Como o radiante dessa chuva fica na Lira, que é uma constelação da região norte do céu, ela é melhor observada nos países do hemisfério norte, onde deve apresentar até 18 meteoros por hora. Aqui no Brasil, quanto mais ao norte estiver o observador, mais meteoros terá chance de ver. Para grande parte do país, os lirídeos poderão ser observados a partir da meia-noite, mas ainda em baixa intensidade devido à presença da lua crescente e à baixa elevação do radiante no céu. As líridas é uma das chuvas de meteoros mais visadas do ano. Ela ocorre entre os dias 16 e 25 de abril, após o pôr da lua, por volta de 1h da manhã, e à medida que o radiante for ficando mais alto no céu, a quantidade de meteoros vai aumentando até atingir seu momento mais intenso no final da madrugada, quando poderão ser contemplados até 15 meteoros por hora, dependendo de onde o observador estiver. Todas essas taxas são estimadas considerando condições ideais de observação, ou seja, uma noite sem nuvens em um local afastado das luzes das grandes cidades. Para isso é preciso procurar um local mais escuro possível e que tenha uma boa visão do céu. Procure desligar as luzes ao redor e bloquear as luzes que não puder desligar. Isso ajudará a sua visão a se adaptar às condições de baixa luminosidade, tornando-a mais sensível. Aí é só sentar ou se deitar confortavelmente, olhar para o céu e esperar pelo espetáculo. 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Escoteiro. O movimento de origem britânica ganhou muitos adeptos e em Patos de Minas tem um grupo que já celebra 14 anos. O escotismo incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, baseado em valores, respeito, amizade, fraternidade e no amor pela natureza. Apesar de ser um movimento britânico, o escotismo ganhou adeptos no mundo inteiro. Em Patos de Minas, o grupo de escoteiros São Francisco existe há 14 anos. Estamos aí na atividade, já há 14 anos, que nós trabalhamos com esses meninos, nos divertindo aqui em Patos de Minas. E contamos aí com todos, a população aí, quem quiser vir para fazer parte, para a gente transformar essa cidade em uma cidade escoteira. Luísa tem 10 anos e entrou no grupo em 2017. De lá para cá, algumas atividades ganharam seu favoritismo. Escotismo é uma coisa que me fez evoluir. Uma coisa que é muito importante para minha vida. Cada pedacinho assim do escotismo eu gosto muito. Já a Sabrina entrou em 2020 e antes das atividades presenciais serem encerradas devido à pandemia, ela conseguiu vivenciar um pouco do escotismo. Todo sábado é bom a gente entrar no Meet, conversar, descontrair, quebra-gelo. As atividades a gente correndo pela casa para pegar os materiais. Aquele dia, na hora do planeta, a gente teve que correr no escuro para pegar a colher, chave. Mesmo com a pandemia, as jovens não deixaram o escotismo de lado. Uma vez na semana, reuniões remotas são realizadas e atividades repassadas aos escoteiros. O escotismo, na prática mesmo, ele é muito ativo, ele é muito físico, e muito contato humano, Os meninos gostam de abraçar, de cantar, de gritar, de extravasar, ir para o mato e longe das tecnologias. E aí, de repente, veio aí a pandemia, esse isolamento social, e nós tivemos que nos readaptar, reinventar e reaprender, como fazer. Nós não podemos transformar as atividades escoteiras numa sala de aula, porque o escotismo, temos que trabalhar seus valores, mas continuando com aquele método de alegria, de muita diversão, que seja realmente interessante e progressivo para os meninos. Então a gente tem remodelado as nossas atividades, transformado o que poderia ser presencial para o momento virtual. Mas tomara que isso passe logo, pois as escoteiras já sabem até quais atividades farão quando enfim puderem se reunir. Tô doida para poder participar de fogo de conselho, tirar a especialidade de acampamento. Eu gosto muito mesmo, são dos acampamentos, que é uma das coisas que eu sinto muito falta. Criado na década de 60, o Patos Social Clube faz parte da história de uma geração. Mas ao longo do tempo acabou sendo desativado. Esta semana veio o desfecho com o prédio sendo leiloado e arrematado por mais de R$1,5 milhão. Criado na década de 60, o Patos Social Clube foi palco de muitos eventos da cidade, que marcaram a vida dos patenses.
O Pacto Social ele foi fundado, se não me engano, dia 1º de outubro de 66, ou seja, 55 anos atrás, e faz parte da história da cidade. Quem participou das festas, das festividades, de tudo que aconteceu, principalmente na época da festa do milho, tem uma lembrança e um amor muito grande pelo clube. Mas a gente também tem que ser realista em que ficar com o clube fechado 10 anos, mais tempo ainda não teria sentido. Então vai ficar na lembrança de cada um, os momentos vividos, as festas, os namoros que aconteceram aqui, as festas de debutante, os casamentos, né? Até minha irmã casou aqui. Então, assim, vai ficar na lembrança das pessoas, né? O espaço foi fechado seguindo recomendação do Corpo de Bombeiros. Segundo a vistoria, não há saída alternativa caso aconteça algum sinistro. Porque o Corpo de Bombeiros entendeu que um clube, para receber o quanto de pessoas que a gente recebia aqui, era mais de 1.000 pessoas, né, mais de 1.000 sócios que vinham aqui nos bailes, entendeu que era preocupante e que tinha que fazer então uma outra escada. A nossa escada de acesso é muito ampla, porém entendeu que tinha que fazer outra. E isso então acabou as nossas festas, não podiam mais realizar festas. Ele inclusive pediu que tirasse tudo que tinha aqui, nós retiramos tudo, tá certo? E colocamos esse imóvel à venda há 10 anos atrás. O espaço, que tem mais de 1.000 metros, está à venda desde 2012. Na época, o valor do imóvel, que fica em uma das principais ruas de Patos de Minas, era R$ 3 milhões. Mas os anos se passaram e o local não foi vendido. Na noite desta quinta-feira, em um leilão, um lance de R$ 1,5 milhão arrematou o local, que agora poderá se transformar em outro empreendimento. Você vê, foi vendido agora por R$ 1.540.000. Então foi vendido pela metade do preço que queria 10 anos atrás. Então foi um valor muito bom para quem comprou, mas realmente nós pedimos aqui, enviamos há 10 anos, a gente vem colocando faixa na frente aqui, pedindo a todas as imobiliárias que ajudassem para vender o prédio e não conseguia vender. Eu acho que também era muito assim, a gente tem muito saudosismo, muita coisa que prende e que às vezes segurava no vender. E por último, então, a diretoria resolveu fazer um leilão, e desse leilão e dessa forma que nós conseguimos então essa proposta. Mesmo saudoso, Jader ficou contente com a venda do imóvel, principalmente por se tratar de um investidor patense que frequentava o local. Que nós damos por satisfeito, por quê? Você vai ficar com um prédio desse parado por mais 10 anos, pagando IPTU, né, pagando... Não, quem comprou foi o grupo do Edgar Maia, é um pessoal muito competente, são empresários dinâmicos e competentes da nossa cidade, para nossa alegria, são pessoas que viveram aqui dentro do Pacto Social Clube, são pessoas que têm um carinho muito especial pelo nosso Pacto Social Clube. Então, eu acredito que como empreendedores que são, eles já têm o prédio do lado. Esse prédio do lado também já dá uma liberdade muito grande para projetos, enquanto que você pode pensar que o Corpo de Bombeiros, tendo então um acesso lateral que liga um prédio com o outro, ele vai realmente habilitar para qualquer coisa. Então o prédio realmente é um prédio com estrutura maravilhosa. Em instantes aqui no News, saneamento e tratamento de água também realizado nos distritos. E o RT treina para a rodada final do Mineiro, de olho na briga pelo G4. Você sabia que o saneamento e tratamento de água em Patos de Minas também é realizado nos distritos e localidades rurais? Pois é. É isso que a gente mostra agora na reportagem a seguir. Desde 1973, a Copasa proporciona saúde e qualidade de vida à população de Patos de Minas, através da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além do perímetro urbano, a Companhia de Saneamento também exerce suas atividades em áreas rurais, como na comunidade de Arraial dos Afonsos, beneficiando assim cerca de 500 moradores. Em Arraial dos Afonsos, nós iniciamos o tratamento de água lá em março de 2020, agora do ano passado. O sistema de tratamento lá em Arraial dos Afonsos, ele é feito com adição de cloro e flúor, por conta que lá o abastecimento é por poço profundo. Altamir lembra como era a qualidade da água antes da companhia prestar o serviço de abastecimento em Arraial dos Afonsos. A água vinha de uma mina aqui numa fazenda e abastecia. Quando eu vi a ligação aqui da Copasa, fiquei sabendo da qualidade de uma água que acharam aqui. Com certeza foi muito, acho que a comunidade em si teve um ganho muito grande com isso. Diariamente são distribuídos 18 mil litros de água por meio de 991 metros de redes de fornecimento.
Após a retirada da água de um poço artesiano profundo, com capacidade de fornecer 2 litros por segundo, a água passa por processos de cloração e floretação. É uma máquina que a Copasa tem, né, que ela perfura esses poços, né, e dura aí em torno de 3 a 4 dias para perfurar um poço desse. Um poço desse ele tem aproximadamente 150 metros de profundidade. Nós descemos a bomba dentro desse poço e assim a gente faz o recálculo para o reservatório. E antes da saída, a gente faz o tratamento, que é a adição de cloro e de flúor nessa água desse poço. E antes da Copasa tratar a água de Arraial dos Afonsos, a água era uma água bruta, de mina, né? Contaminada com coliformes fecais e totais. E após o início do tratamento de água, que é feito na localidade, esse tipo de bactéria na água já não existe mais. A água potável e livre de qualquer micro-organismo que possa ser prejudicial à saúde traz mais segurança aos moradores que consomem a água sem medo. Você fica tranquilo em relação a esse abastecimento que nunca faltou, nunca teve nenhum problema. Qualidade total, né? Com água tratada, indiscutivelmente disparado, né? Não tem nem que questionar. Além de Arraial dos Afonsos, outros 13 distritos e localidades rurais de Patos de Minas contam com o serviço de saneamento da Copasa. São eles: Areado, Pindaíbas, Pilar, Bom Sucesso, Major Porto, Santana de Patos, Horizonte Alegre, Santa Maria, Lanhosos, Boa Sara, Alagoas, Sertãozinho e Baixadinha. 3.500. Este é o número de árvores plantadas por um morador de Patos de Minas. A iniciativa voluntária inspira outras ações voltadas ao meio ambiente, mas ainda esbarra na falta de incentivo. Você já deve ter ouvido a frase do poeta cubano José Martí, que há uma coisa que o homem deve fazer na sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Bom, dessas 3 regras aí, o seu Souza só não escreveu um livro, mas já tem filhos e plantou mais de 3.500 árvores. Elas estão espalhadas em vários pontos de Patos de Minas e rodovias da região. O amor pelas plantas começou mesmo em 1977, mas foi a partir dos anos 90 que o seu Souza começou a tomar amor pela flora. Sebastião Pereira de Souza, mais conhecido como Souza da Ambulância, plantou no último dia 20 de abril a árvore de número 3.500. O local escolhido foi no interior das instalações da banda de música da 10ª Região da Polícia Militar. O aposentado já plantou na Avenida Afonso Queiroz, Avenida Juscelino Kubitschek, Avenida Fátima Porto, Avenida Getúlio Vargas, diversos locais no bairro Jardim Europa e no bairro Jardim Itamaraty e também na Mata do Catingueiro. Comecei a plantar mesmo em afinco foi a partir de 94, que eu comecei a construir aqui no bairro Boa Vista, né? E lá tem um reservatório da Copasa e comecei a plantar lá minhas primeiras árvores. E por isso fui criando amor. E eu vendo essa avenida aqui, assim, não vou falar que ela estava isolada, abandonada, mas não tinha árvore, né? Eles passavam, limpavam a grama, ficava bonitinho, mas não tinha uma árvore. E eu comecei a plantar lá em cima, na rotatória lá do Colina, vindo lá para cá, e fui pegando gosto. Hoje, o amor pelas plantas do seu Souza trouxe um novo aspecto para a avenida. Mas o trabalho é bem cansativo e gera despesas. A maioria das plantas são aguadas dessa maneira, com a água que ele traz de casa através de galões. Em todos os dias da semana, ele monitora as mudas e cuida delas como se fossem bebês. Você planta a árvore, você tem que ter carinho com ela. Ela começa a sobreviver sozinha depois de um determinado tempo, porque tem o formiga, né? Tem o cupim, tem o vandalismo também, que às vezes tem gente que não tá nem aí, né? Chega, pisa na árvore, quebra a árvore. E aí você tem que fazer a limpeza da árvore, fazer a podagem da árvore, né? E você tem que acompanhar. São atitudes como a do seu Souza que fazem com que a cidade fique muito mais bela, cheia de árvores, flores, encantadora. E também permite para que eu, repórter, possa fazer essa passagem aqui, na comodidade, embaixo de uma sombra, bem na Avenida Paracatu, em Patos de Minas. Segundo especialistas, a arborização não contribui apenas com sombras, mas também com a umidade relativa do ar, o clima e o abastecimento hídrico da região. Tendo em vista que as plantas, elas trazem um conforto
ambiental, né? Tanto com relação à temperatura, tanto com relação à sombra. Ela traz também abrigo para a fauna, né? Para a fauna residente nas cidades, as aves, alguns mamíferos, insetos. E inúmeros benefícios com relação também a segurar o solo mesmo, né? Para que o solo tenha uma infiltração perfeita, né? Segurar a questão de deslocamento de terra, né? As plantas, elas têm essa função. Segundo o especialista, o aposentado é um exemplo para a cidade e entende do assunto. As mudas que ele traz aqui são mudas adequadas, ele traz mudas frutíferas, né? E é uma pessoa que tem trazido para a cidade de forma gratuita, né? Algo que poucos de nós talvez faríamos, né? E, né, acompanhando o trabalho dele há algum tempo, eu percebo que ele tem alguns apoios, mas ele carece de auxílio mesmo para cuidar, para aguar essas plantas, para quando for fazer o roçamento não cortar as mudas dele, né? Porque é de boa vontade e ele tem conhecimento. E é essa falta de apoio que faz com que o trabalho de seu Souza não avance. Afinal, se ele conseguisse mais maquinários, mais árvores seriam plantadas. E se depender da mão boa que ele tem, a cidade estará muito mais linda nos próximos anos. Estou precisando daquela maquininha que tem a corrente alongada, uns 2 metros, 3 metros, para que eu possa podar essa árvore aqui, por exemplo. Estou precisando dar nela uma poda, mas eu não tenho condição de fazer isso. Se aparecer algum cidadão abençoado e querer me doar uma, e Deus abençoa, se eu tivesse mais condição, eu queria levar esse projetinho, dar seguimento nesse trabalho nas nossas comunidades, dos distritos. Você pega e planta lá e pede alguém para ajudar a proteger, a se cuidar, porque a necessidade não é só aqui em Patos, não. Em todo o nosso município, no estado e no Brasil, não é assim, irmão? É assim. Quem quiser colaborar com o trabalho realizado aí pelo Sebastião Pereira, pode entrar em contato no telefone 3499931-3921. Vou repetir, viu? 3499931-3921. Agora a gente muda de assunto e fala de futebol. A briga pela classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro está em aberto para pelo menos 3 posições, né? América, Cruzeiro, Tombense, URT, Pouso Alegre e Caldense estão na disputa pelo G4. O Trovão Azul segue com a preparação para a última rodada da primeira fase, que será diante do América aqui em Patos de Minas no domingo. Na reta final da primeira fase do Mineiro, as emoções na URT estão à flor da pele. Mesmo antes do jogo de domingo, o técnico Wellington Fajardo está confiante no trabalho que realizou no time. O primeiro objetivo quando eu cheguei aqui, né, que a gente conversou, né, é tentar dar um calendário para o ano inteiro para a URT. O URT, conheci a URT agora, durante esses meses, na verdade são 100 dias que eu estou aqui, é um time muito equilibrado, um time que tudo funciona. Eu vejo pelas experiências que eu já tive no outro clube, a URT tem que alçar voos maiores, né? E você alça voo maior tendo um calendário cheio, né? Então eu acho que a gente vai conseguir essa classificação para a Série D, para que a URT o ano que vem se programe para um calendário cheio, que é o primeiro passo para ser um clube a nível nacional, né? Sensação de dever cumprido também para os jogadores, que nos últimos 100 dias conseguiram levantar o moral do time. O objetivo inicial era manter a equipe onde a gente pegou, né, que é deixar na primeira divisão, mas a gente como atleta sempre almeja coisas maiores, né? A gente sabe que tem a possibilidade de ter uma classificação para a semifinal, é o que todo mundo quer, a gente já está garantido na Taça Confidência, né? Mas o que o grupo inteiro quer é essa semifinal, então a gente vai em busca disso. Diferente das últimas 2 temporadas, o time não sofreu com a troca constante de treinadores, o que, segundo Fajardo, contribui para o desempenho e confiança do elenco. Eu tenho experiência lá no Manaus, né? Onde eu fiquei 1 ano e meio lá no Manaus, né? E 1 ano e meio nós somos campeão estadual, nós fomos vice-campeão brasileiro, subimos o time para a Série C. Foi o quê? Fruto de um trabalho de médio e longo prazo. E assim tem que ser o futebol. Mantivemos as nossas convicções e hoje a gente está aí em 5º lugar, brigando pelo G4. Você pode ter certeza que muito é fruto disso, da diretoria ter entendido o trabalho, conhecido o trabalho dentro do dia a dia e acreditou que a gente podia crescer. Tendo feito um bom trabalho, a grande missão é dar sequência às conquistas e focar no confronto de domingo contra o América. E nessa partida, apenas 2 jogadores estarão de fora. Nós perdemos nosso capitão, né, João Paulo, por 3º cartão amarelo, né? E o Léo Aquino também por contusão. E parece que são os 2 jogadores que estão fora do jogo, mas o elenco vem trabalhando
de uma forma linear, né? Todo mundo se empenhando muito. Então, assim, aquele que entrar em campo tem certeza que vai dar conta do recado. E espero que a gente faça um bom jogo e a gente consiga o nosso objetivo, que é vencer. O que a gente mais deseja nesse momento é ganhar, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como todos na vida, né? Como todos os dias, aliás, são difíceis, né? A gente tem que matar um leão por dia. Mas a gente sabe que a gente tem capacidade e tem condições de ganhar o jogo. Então, a gente está sonhando com isso, né? Ser campeão do interior também e, se Deus quiser, ganhar da América nos próximos fins de semana. Vencer o América, torcer pelo tropeço dos concorrentes que estão à frente, né? Tanto Cruzeiro quanto Tombense. E aí, né? Pelo menos um empate de Cruzeiro ou Tombense para poder aí passar para a próxima fase e, claro, né, disputar a semifinal aí do Mineiro mais uma vez. Inclusive, conseguindo esse feito, né? De vencer e se classificar, vira então mais uma vez campeão, né? Conquista mais uma vez o título de campeão do interior. Vamos torcer, né? A seguir tem a análise da notícia. Com mais 2 mortes confirmadas, sobe para 399 o número de óbitos por Covid em Patos de Minas. Internações na rede pública mantém redução, mas o colapso nos leitos particulares continua. E percentual de curados está acima de 90%. Agora vamos à análise da notícia aqui no NTV News, hoje com a participação da jornalista e apresentadora Ayandra Faria, que divide tela comigo, para a gente falar de diversos assuntos. Apresentadora, repórter, produtora, diretora, são muitas as nomenclaturas, né, Ayandra? Boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite, pessoal de casa. É isso aí, estamos aqui para o que der e vier. Não falta serviço para a gente, não. Trabalhando muito. Ainda a gente começa, então, falando de imunização, aqui a nossa análise, né? Minas Gerais recebe, nessa sexta-feira, né? Estava previsto para as 18 horas, 390.550 doses de vacinas contra a Covid-19. Essa é a 14ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde, com 316.750 da AstraZeneca e 73.800 da Coronavac. Está prevista a dose para a primeira vacinação da população no estado de 60 a 64 anos, a dose 2 da população de 65 a 69 anos e também para as Forças Armadas. Ou seja, nós temos aí novo aporte de imunizações que deve atingir outras faixas, outras fases, até porque ela tem chegado a conta-gotas, literalmente, né, André? Pois é, daí é uma boa notícia, né? Mas a gente sabe que isso ainda não é suficiente para as pessoas que necessitam receber essa vacinação, principalmente aqui em Patos de Minas, que nós tivemos em um período dessa vacinação interrompida, e aí ela retorna agora nesta quinta-feira, retornou na quinta-feira, e semana que vem nós temos aí o complemento da segunda dose no sábado e segunda-feira. Esperamos que essa campanha avance para que a gente possa passar por essa pandemia logo. Até porque nós temos aí um território mineiro muito grande, nós temos 800 e tantos municípios, uma população imensa, né, de mais de 20 milhões de mineiros. E aí, assim como o resto do Brasil, nós temos essa dificuldade, né, porque a doença ela se espalha e essa imunização que poderia amenizar essa situação vai caminhando a passos lentos ainda, né? É isso mesmo, daí a gente espera que isso avance, então, e que não seja tão demorado da forma que está acontecendo, e inclusive você vai trazer daqui a pouco já anúncios aí de como devem ser a vacinação de pessoas com comorbidade, mas nós ainda estamos na etapa de vacinação de idosos, sendo que essa campanha já começou há bastante tempo. Enquanto a gente vê outros países aí já vacinando pessoas mais jovens. Ayandra, vamos aos números da Covid em Patos de Minas. Nós temos aí na tela os boletins, né? Foram 39 novos casos e também tivemos mais 2 óbitos registrados hoje, né? Ao boletim divulgado desta quinta-feira, 39 novos casos. E aí, Gui, daí a gente tem a informação de que essa porcentagem de pessoas curadas permanece acima de 90%, conforme o que nós estamos vendo aí no boletim, 94,62% o percentual de cura. E aí, infelizmente, mais 2 óbitos registrados. Essas mortes aconteceram aí no dia 21 de abril e são 2 homens, um na faixa de 30 a 39 anos e outro na faixa de 80 a 89 anos. Acompanhando aí as redes sociais, nós temos aí a informação de que um policial penal aqui no município, identificado aí como Cláudio, está entre as vítimas da Covid-19 aqui na cidade e gerou uma grande comoção nas redes sociais.
E olha só, os dados que nós temos são preocupantes, Odair. Embora a gente tenha acompanhado aí nessa semana números melhores do que já foram registrados, por exemplo, em março, aqui em Patos de Minas, nós estamos chegando aí à casa de 400 óbitos registrados na cidade e quase 13 mil casos confirmados. Então são números assustadores, embora melhores do que nós já mostramos e registramos em outros momentos. Reflexo justamente, esses números aí mostram que é o reflexo justamente dessa presença desde o início do ano dessas variantes da Covid na região, né, Andrew, que torna ela muito mais, o contágio maior e também a letalidade. A letalidade este ano da Covid em Patos de Minas é algo assim realmente terrível, né? Horroroso. Ela é bastante agressiva em relação ao que nós vimos no ano passado e ao que você está falando. Somente neste ano nós batemos recordes aí de tudo que foi registrado em 2020. A gente fala também, Ayandra, da ocupação hospitalar, né? Temos o boletim também comparativo de ontem e de hoje. Na rede pública os números aí a gente percebe, apontam uma redução, mas quando a gente considera também aí a rede privada, a lotação fica um caos, né? Fica acima de 100% aí, se a gente for avaliar tanto esse comparativo, né? Tanto públicos quanto também hospitais particulares. Pois é, Odair, nós temos aí a soma dos dois, leitos clínicos 108% cravado e leitos de UTI 104,35%. Nós fechamos a semana, a gente vem acompanhando isso também durante o NTV News, no programa Gui Boa Ventura, eu sempre faço esses comentários. Nós fechamos a semana com uma média muito parecida do que foi registrado no início, na segunda-feira. São números ainda preocupantes, porque a gente acompanha que está acima de 100% de ocupação, somando os hospitais públicos e privados, mas, felizmente, números melhores do que já foram registrados aqui na cidade. Já chegamos aí a 300% de ocupação de leitos clínicos e 200% de ocupação de leitos de UTI na cidade. Ainda é preocupante, abaixou, né? A gente tem aí uma redução considerada, mas ainda é preocupante, né, Andra? Não dá para relaxar, né? Não dá para relaxar, por isso a gente sempre reforça que os cuidados que as pessoas devem ter, como distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, porque esses cuidados são ainda muito necessários para o enfrentamento da Covid-19, não só aqui em Patos de Minas, mas como em todo o mundo. Andra, vou pedir você para ficar conosco para o próximo bloco, porque daqui a pouco a gente fala do secretário de Estado de Saúde, que disse hoje em Patos de Minas que retomada das aulas presenciais em cidades na Onda Vermelha está em estudo. Estado não vai desistir de terceirizar a administração do regional e promessa de implantação de mais leitos para o Agarrad não deverá ser cumprida por enquanto. Minas Gerais prorrogou para 1º de julho a exigência do certificado de registro e licenciamento de veículo de 2020. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pelo governador Romeu Zema. Para fins de fiscalização, o CRLV referente ao ano de 2019 deve ser considerado o documento válido para comprovar a regularidade do veículo em circulação. Está aí na tela, inclusive, o Twitter do governador, que, aliás, hoje esteve aqui em Patos. A gente já fala mais dessa presença dele aqui. Aí, Andra, ou seja, em meio à pandemia, as dificuldades para pagar este imposto aí, o governo, então, flexibiliza esse prazo, né? 2020 só a partir de julho, a cobrança do CRLV. Nós estamos ainda com o de 2019 sendo conferido aí nas blitz policiais. É isso mesmo, Odair. Inclusive, durante a visita dele aqui, foi uma questão que nós jornalistas levantamos em relação à ajuda, de que forma que o governo do estado de Minas Gerais tem trabalhado aí para amenizar esses impactos sofridos pelas famílias com a pandemia, e aí ele anuncia agora essa novidade, a cobrança do documento, então só a partir de julho. Lembrando que o documento que está sendo cobrado a partir de julho é 2020, mas os dos anos anteriores as pessoas devem estar com eles em dia. Nós, inclusive, falamos há pouco aqui nos nossos telejornais sobre essa questão de montante de pessoas que estão em débito, que esse número aqui em Patos de Minas é bem alto. Agora, em relação a isso, Odair, a gente tem visto que diversas esferas aí do governo têm agido, inclusive aqui na nossa região, a Associação da Amapá anunciou nessa semana aí projetos voltados justamente para essa dificuldade que as famílias vêm enfrentando nesse momento.
Até porque eles não são poucos, né, André? São muitas as dificuldades, né? São muitas as dificuldades. Vimos aí essa semana a CEMIG anunciando parcelamento das contas, e isso também deve ser feito com os impostos devidos aí para nós aqui no estado. A gente falando aí dessa visita do governador, ele esteve aqui com uma comitiva, visitou aqui os estúdios da NTV, né? E entre as pessoas que estavam com ele estava o secretário de Estado de Saúde. E a gente tem um material para mostrar, porque ainda nós estamos sem protocolos sanitários definidos para escolas ou plano de inclusão dos profissionais de educação na imunização contra a Covid-19, né? Tudo isso está sendo visto. O secretário de Saúde de Minas Gerais, ele disse hoje, nessa visita juntamente com o governador, que já está estudando a retomada das aulas no estado. Enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte retomará aulas presenciais de escolas municipais e particulares para crianças de 0 a 5 anos e 8 meses a partir do dia 26 de abril, o governo de Minas Gerais segue sem nenhum plano de ação efetivo. O secretário de Saúde, Fábio Baquerete, afirmou que ainda estudos estão sendo feitos para a retomada das aulas da educação infantil no estado, mesmo na onda vermelha. Porém, não há data e protocolos definidos. O Ministério da Saúde definir se o grupo de professores vão subir dentro dos grupos prioritários. Nós obedecemos estritamente o PNI e já foi feito esse movimento. Agora, dentro do Minas Consciente, está sendo discutido a abertura da educação infantil ainda na onda vermelha. Além disso, não há previsão de quando os profissionais da educação e os estudantes das séries propostas serão incluídos na lista de prioridade para a vacina contra a Covid-19. E eu já solicitei ao governo federal que inclua as profissionais de educação como prioridade na vacinação. Conseguimos essa priorização com relação à segurança. E eu sou favorável que as professoras também tenham, mas o Ministério da Saúde ainda não nos deu nenhum retorno concreto. Enquanto isso, Patos de Minas vive dilema com a situação. É que para a secretária de Saúde, a retomada precisa de segurança nos números de confirmações da doença. E ainda reforçou que a situação da onda vermelha varia de município para município. Com segurança de casos, né? Depende de onda vermelha. Quando a gente fala na onda, a gente vai depender de cidade, quantidade de casos. Uma quantidade média de casos segura para Patos de Minas aí é abaixo dos 35 casos diários. Nós estamos mais ou menos nessa média, entre 30 e 35 casos diários, mas para manter a gente precisa aí da colaboração da população. Mesmo podendo decidir e vacinar os professores, como fez o governador de São Paulo, João Dória, o governo de Minas Gerais segue aguardando a decisão do Ministério da Saúde para a inclusão dos profissionais que estarão na linha de frente da educação no grupo prioritário, enquanto o próprio Estado tem autonomia para montar seu próprio cronograma de vacinação de acordo com as características de sua população, inclusive com demandas específicas de cada região e doses disponíveis. Nós já entramos em contato com todos os laboratórios que fabricam vacina no mundo e todos eles têm uma prioridade: atender nações. Nenhum laboratório ainda vendeu para empresas, vendeu para cidades. E só farão isso quando houver sobra de vacina, o que não é o caso ainda. Ayandra, aí nós temos essa situação de necessidade da retomada do ensino, mas ela precisa ser bem estruturada e ela precisa ser em um momento que dê segurança a essas crianças, aos profissionais que vão trabalhar ali e às famílias que recebem essas crianças de volta em casa. Tudo tem que ser muito bem definido e o secretário e o governador falando aí dessa necessidade e também dessa possibilidade de retomar em meio a uma onda vermelha. Pois é, Aldair, na semana passada, a própria secretária municipal de educação disse em entrevistas aí que estão sendo dadas pelo município com o balanço dos 100 dias de gestão, que não tinha previsão dessa volta às aulas. Mas nas redes sociais, o próprio prefeito aqui de Patos de Minas, o Falcão, sinalizou que tinha interesse na retomada dessas aulas. E aí nós questionamos a prefeitura de que forma seria, quando seria, e aí a resposta que nós recebemos é que era desejo da
da atual gestão que as aulas retornassem o quanto antes. Entretanto, era necessário que esse retorno acontecesse de uma forma segura. Portanto, aqui em Patos de Minas não tinha, então, a definição de uma data possível a partir de um cenário que estivesse tornando aí viável a retomada dessas atividades. A própria secretária de Saúde disse em entrevista que, para que isso acontecesse, era necessário que esse índice de contaminação baixasse e girasse em torno de 35 casos diários. O que nós vimos no boletim anteriormente é que foram registrados de ontem para hoje 39 casos. Então, o número está bem próximo. Agora, trazendo isso para a realidade do Estado, a gente tem que ter também o interesse do governo de Minas Gerais para que isso aconteça, assim como na capital de Minas e em outras cidades. Porque o próprio governador, ele tem autonomia para que essa vacinação aconteça fora do Plano Nacional de Imunização, mas aqui reforçando nessa visita hoje, o Zema disse que espera um posicionamento do Ministério da Saúde. Enquanto isso, nós ficamos aqui sem saber quando as aulas serão retomadas aqui na cidade e no estado. O Ayandra, o secretário Fábio Baccheretti, ele também falou sobre a suspensão do edital que previa entregar a administração do Hospital Regional para uma OS, uma organização social, né? Mas ele afirmou que o Estado não desistiu de realizar essa mudança. Vamos conferir. Estão me avisando aqui que esse material não está aqui, Ayandra, mas esta fala do secretário é justamente relacionada a isso, ao Estado não desistir depois dessa decisão judicial. Nós já temos o material, vamos lá agora. No dia 9 de abril, o processo de licitação para a contratação de uma organização social, as chamadas OS, para gerir o Hospital Regional foi suspensa. A Justiça de Minas Gerais destacou a orientação do Conselho Estadual de Saúde, não autorizando a terceirização e também o momento crítico da pandemia. A decisão foi dada pelo juiz de direito Paulo de Tarso Tamborini de Souza, da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Entendemos o enfrentamento de uma pandemia sem a presença do SUS. Se não houvesse o SUS, a nossa situação estaria muito pior. Temos que defender o SUS a toda hora, a todo dia. Precisamos mobilizar. O SUS é uma construção coletiva, o SUS é uma construção da sociedade. Diante da decisão da Justiça, o governo de Minas suspendeu o edital de transferência de gestão. A publicação está no Diário Oficial do Estado. O governo de Minas Gerais, além de tirar o edital, afirmou que um novo edital só seria disponibilizado após a pandemia de Covid-19. Porém, o plano para terceirizar o Hospital Regional não está descartado. A Advocacia Geral do Estado, assumiu o ajuizamento que foi feito e está agora buscando judicialmente a liberação de novo do edital de concessão para a OS. Para Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde, não há outra forma. A terceirização deve acontecer e que não há nada melhor a se fazer. Sim, não há dúvidas para o governo que é o melhor caminho para o hospital, a descentralização de gestão. Eu mesmo fiz reuniões com o Conselho Estadual de Saúde, onde tem todos os representantes, tanto dos usuários e profissionais, é discutido de forma rotineira. É a oportunidade que tanto o usuário quanto os profissionais têm de discutir o tema. É por videoconferência, então todos podem participar dessas reuniões. Ayandra, o que a gente pode entender dessa fala do secretário? Que em outro momento, assim que a pandemia, esses casos ficarem em menor quantidade, a gente vê mais pessoas vacinadas, ou você acha que essa fala quer dizer que provavelmente nos próximos meses veremos aí uma iniciativa do governo para retomar essa entrega da administração do regional para uma organização social? Eu acho daí que a pressão foi muito grande em cima do governo de Minas Gerais em relação a essa possível terceirização da administração do Hospital Regional, e aí com a pressão dos funcionários, da própria imprensa, da população e do Ministério Público, que endossou aí todo esse sentimento de que não fosse terceirizado então a administração do Hospital Regional, o governo recuou, mas deixou bem claro aí, inclusive em entrevista do próprio secretário de Estado de Saúde, que isso não está finalizado,
embora tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado essa semana, de que essa suspensão, então, estava ocorrendo do edital de terceirização, ele deixa bem claro de que é momentaneamente, mas que há projeto, sim, de que o hospital seja terceirizado em breve. E aí tem aquela questão do governo, então, se aproximar mais, né? Ouvir a população e ouvir também, conhecer propriamente dita a história do Hospital Regional para Patos de Minas e para a região, para não tomar uma decisão dessa como foi tomada, ouvir as autoridades em saúde, ouvir esses representantes regionais, como o pessoal do Conselho Regional Estadual de Saúde, para que se isso ocorrer, ocorra da melhor maneira e não seja assim a toque de caixa, né? Mas pela fala aí do próprio secretário de Estado de Saúde, Odair, ele pode até ouvir essas pessoas, mas mesmo assim sinalizando de que a terceirização vai acontecer. Não há uma fala de um recuo, né? É uma fala de Não é uma fala de negociação, é uma fala de que, por enquanto, está suspenso, mas em breve vai ser retomado. E, inclusive, diz que não tem outra solução a não ser fazer isso, né? Justamente, é isso aí. Aí, Andra, nessa visita também a gente conversou com o secretário sobre a promessa de novos leitos para o Hospital Regional, que foi feita recentemente, com vídeo gravado ao lado do prefeito, né? O secretário disse hoje que isso não deve acontecer. No dia 15 de março deste ano, o prefeito de Patos de Minas fez um vídeo ao lado do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, para anunciar a abertura de mais leitos no Hospital Regional Antônio Dias. Estão fazendo esse grande esforço para ajudar a população de Patos nesse momento de aumento de casos. Mas, mais uma vez, esta promessa foi adiada. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, o secretário de Saúde afirmou que a partir de agora, o Estado irá apenas manter os leitos que já foram criados. O Estado vai manter o credenciamento dos leitos de terapia intensiva, leitos clínicos, mesmo com a baixa dos casos. É importante a disponibilidade do leito. Enquanto o Ministério da Saúde ainda não consegue financiar os leitos clínicos, o Estado está mantendo esse financiamento, está aumentando a sustentabilidade dos hospitais e também aumentando o valor do CTI, que atende Covid e não recebe o valor de R$ 1.600. Então o papel do Estado é manter os leitos, porque sabemos que há novas ondas, novos picos e temos que estar preparados para isso. Pois é, André, aí nós temos a recente promessa e nós temos agora a realidade que se abate, né? Prometeu no momento próximo e agora, com todas as dificuldades que já existiam lá, né? O Estado então disse que não, que vamos manter os que nós temos. A gente sabe que os números melhoraram, né, na região e o regional é um hospital de referência para a região, mais de 30 municípios, mas essa melhora não significa que esses leitos não precisam ter ampliação, né? Nós precisamos, sim, ter a segurança de que esse atendimento público possa ser expandido, o que o secretário acaba de dizer aí que, por enquanto, não deve ocorrer, né? Mas essa promessa não é de hoje, essa promessa é antiga, inclusive em visita anterior aqui com o ex-secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, ele já tinha feito essa promessa de ampliação, mas o que a gente fica por entender aqui é porque até onde nós temos informações não há para onde ampliar o hospital regional. Ele já está todo tomado pelas necessidades, não só para atendimento do Covid, mas por outras emergências que são realizadas também, atendidas no hospital regional. Mas foi feita a promessa, nós ficamos aqui ansiosos, querendo que essa ampliação aconteça, porque sabemos das necessidades instaladas aqui no hospital regional, mas agora vem ele com essa fala dizendo que não, por enquanto não vai acontecer. Mas uma boa notícia, pelo menos, Odair, é que nós teremos mantidas aí as vagas disponibilizadas hoje. Porque já aconteceu aqui, inclusive no hospital de campanha, quando assumiu o governo aqui de Patos de Minas, o Falcão, ele tirando aí as pessoas que trabalhavam lá por meio de contrato, porque aqui estava sinalizando melhoras, mas veio a segunda onda, precisaram ser feitos aí contratos emergenciais, porque precisavam dessas pessoas atendendo lá. Então, se a vaga está garantida, não vai ser retirada essas vagas do hospital regional, pelo menos a boa notícia de que esses profissionais vão continuar lá trabalhando, atendendo
caso haja a necessidade de receber pacientes com Covid-19. Anterior a isso, inclusive, o Estado chegou a anunciar, lá para novembro, dezembro, se a memória não falha agora, que ia, inclusive, fechar leitos Covid, porque estava numa situação, né, ali meio que num platô, numa estabilidade, o que aí desandou completamente, né? Isso mesmo. Foram anunciados aí os fechamentos, foram anunciados, então, que os leitos seriam fechados, mas logo em seguida veio essa segunda onda e aí precisou que o Estado, que o município se mobilizasse e se reerguesse, inclusive aqui no hospital de campanha, com muitos leitos clínicos, semi-UTI, UTI abertos para atender essa demanda que até então estava crescente. Muito bem. Ayandra, com essa a gente fecha a nossa análise da notícia de hoje, agradecendo sua participação aqui, a primeira comigo aqui no News. Volte sempre, viu, para a gente comentar diversos assuntos sempre aqui com a sua presença, deixando o nosso conteúdo mais rico. Estarei aqui só convidado aí. Tá certo, um abraço, hein? Abraço. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Uma boa noite a todos e até lá.